Olá, amantes da cultura japonesa. Querem saber mais? Continue aqui no vídeo. Olá, meus queridos amigos. Voltamos aqui com mais um vídeo sobre a história do Japão. Aqui é o Gyurakishi e vamos pro vídeo. Como primeiro tópico, o significado e o motivo do nome. Bem, o nome desse período, como está no título do vídeo, é Nara. Por quê? Porque aonde era a capital desse período é onde fica Nara nos tempos de hoje, né? A capital chamava Heijōkyō, né? E o Nara é com esse kanji aqui. Opa, aí. Olha o dedo torto. Se você não assistiu os vídeos passados, deixa aqui no card e você vê os próximos. Agora deixa eu mostrar aqui onde é que ficava. Aqui, ó, era onde ficava o período. Aqui onde era a capital, onde é Nara agora. No vídeo passado, né, do período Asuka, ficava aqui embaixo. Por aqui, né? Não. Era mais embaixo. Mais embaixo aqui. Foi mudada pra cá. Quer saber por que ela foi mudada? Vamos pro próximo tópico então, pra poder saber. Então, por que a capital foi mudada? Bem, começava que eles sempre mudavam bastante. Desculpa aí por estar tremendo aí, eu balancei aqui a mesa. Eles sempre mudavam a capital porque não tinha muita higiene, né? Sabe, na época, então, um acúmulo de dejetos, né? Também aumentava as doenças, o que atingia várias pessoas, né? Inclusive pessoas da corte. Então ele se mudava constantemente. Por em todos os períodos também a capital era deslocada em vários lugares. Por isso que os nobres tinham casas fáceis de desmontar e montar para poder ficar levando. Mas aqui eles demoraram uns 2 anos para poder se mudar para esse local, né? Começou em 608 e terminou lá para 710. Eles vieram para cá, Heijōkyō, a capital. E eles essa aqui começou a ficar mais, como posso dizer, sedentário ali, ficar aí, né? Porque eles planejaram essa capital com o que eles aprenderam lá da China. Eles mandavam várias expedições, né? Como eu falei no vídeo passado, mandavam várias expedições para aprender como era o que eles faziam na China, política, arquitetura, planejamento de tudo. Então eles planejaram, parecendo tipo uma mesa de xadrez, sabe? No caso aqui seria o shogi, né? O xadrez japonês, né? Que, digamos, o antecessor dele, o que viria a se tornar ele, começou lá na Índia, passou pra China, né? Coreia, chegou no Japão para ver como era hoje, né? Então vou mostrar aqui como é que era essa capital, como é que ficou. Vamos lá, ó. Aqui, tá vendo como parece um modo de xadrez, ó? Tinha isso aqui, onde tá as linhas, né? Eram as ruas aqui para poder passar. Preocupa não que aqui tem outra imagem que mostra mais ou menos certinho aqui, ó. Pra todo mundo entender. Aqui em cima, onde ficava o Palácio Imperial, é a casa de um príncipe. Aqui, ó, a casa dos Fujiwaras aqui. É um clã muito importante aqui, né, nesse período, como os Sogas eram no passado. Tem um templo muito importante aqui, o Todaiji. E aqui, dá pra ver bem? Essas áreas aqui, era onde tinha o comércio aqui nesses dois lados. Nesses lados aqui, foi implementado uma moeda chamada Fuhonsen, né? Fuhonsen. Que eu vou estar mostrando um videozinho, porque eu tenho essa moeda que eu uso no cordão aqui. Eu vou tirar do cordão, vocês vão estar vendo ela passando aí. Bem legalzinha, né? Comprei numa lojinha que tem aqui perto de casa, né? Ela vende coisas japonesas aqui, que eu vou acabar trazendo pro canal mais pra frente, né? Mas voltando aqui,
Depois vou mostrar outras fotinhas aqui dessa moeda. Aqui, ó, uma vista, uma maquete que tem. Ó, vou aproximar bem, ó, tá vendo? Casinhas aqui, ruas, rio passando no meio. A entrada aqui da cidade. Palácio lá no final. Eita, qualidade horrível. Tá meio aproximado demais, mas tem mais aqui, ó. Isso aqui não é exatamente da cidade, aqui é Nara nessa época. Ó, os cofões aqui em cima. Cheio de cofão também, rapaz. Aqui, ó. Era onde ficava o palácio. Ali é a parte principal, né? Tá mais em cima. Aqui a entrada do palácio, né? Este é o palácio principal. Que como é hoje, né? Porque não tinha grama ali, como vocês puderam ver na maquete anterior. Aqui, ó, a mesa de show, o tabuleiro de show. Tá vendo? Bem assim. Aqui, como eu disse, as moedinhas, né? Eles implementaram, aqui está, ó, forrou um 100. Como eu mostrei, era esta moeda aqui. Outra coisa também que foi muito importante aqui é que não é o palácio, não. Aqui é o templo Todaide. Mostrando o templo Todaide, porque uma coisa muito importante que aconteceu nesse período também foi a construção do grande Buda de Todaide. Porque nesse período que o budismo foi muito forte aqui, né? Como eu disse no vídeo passado, né? E tudo junto, tem que ver a série toda para poder entender corretamente como vai chegando. Opa, a máscara ficou torta aí, foi mal. Eita, meio todo mesmo. Então, aqui esse Buda, por que foi construído esse Buda gigante aqui? Porque teve uma epidemia de varíola que veio da Coreia, se eu não me engano, neste período. Onde morreu muitas pessoas, inclusive pessoas da corte, como o Fujiwara que eu disse. O imperador Shomo pediu para fazer este Buda para trazer paz, assim, trazer um conforto, né? Afinal teve essas várias mortes, ele queria trazer essa paz. Só que foi extremamente caro, gastou muito, né? Ele aumentou os impostos, foi muitas pessoas aqui trabalhando para poder construir esse Buda que tinha 16 metros, né? Se eu não me engano, uma das maiores estátuas de bronze que existe ainda no mundo. Vou mostrar aqui uma imagem anterior desse veado aqui, porque Nara é conhecido pelos veados, tem bastante aqui. Isso é uma referência que aparece em Naruto. Cara, que está olhando. Eu vou mostrar, tem imagem lá, não sei se vocês conhecem, Shikamaru, Nara. E Nara vem daqui, por isso que o clã Nara, lá em Naruto, tem uma floresta cheia de veados lá. Por causa disso, e o nome Shika, tem o Shikamaru no pai dele, né? Vem de veado em japonês. Curiosidade otaku aqui. E aqui, ó, parte do templo. E aqui está o Buda. Não parece muito grande, né? Mas vocês vão ver outras imagens aqui, que já parece um pouquinho maior. Mas olha isso aqui. Olha o tamanho da pessoa perto da cabeça. Só a cabeça do Buda. Enorme, cara. Olha isso. Outra imagem melhor aqui, ó. É bonito, realmente. E aqui temos a Imperatriz Genmei. Por que ele está aparecendo? Porque ela fez umas outras coisas importantes. Ela fez o Fudoki, que é uma compilação, né, um relatório sobre as áreas do Japão ali, onde ela colocou 5 tópicos importantes para poder coletar informações. Um deles era catalogar e dar um nome auspicioso com 2 ideogramas para as comarcas. São distritos, assim, regiões. Nomes auspiciosos para trazer coisas boas
como dar um nome com kanji que significasse prosperidade, né? Riqueza, felicidade, essas coisas boas assim para poder atrair. Segundo, também catalogar o que era extraído da natureza, assim, né? Em pesca, plantação, plantas que tinham ali, né? Que coletava. Também saber terras que seriam férteis, que poderiam se tornar férteis, que são produtivas, né? Outra também catalogar montanhas, rios, florestas e explicar o porquê do nome daquelas localidades que o povo que vivia naquele ali dava. Também anotar mitos e lendas que os anciões contavam nas diferentes regiões que essas pessoas que foram catalogar. E também teve outros livros lançados aqui neste período. Temos um dos mais importantes, é o Kojiki, e também o Nihongi. Desculpa pela imagem, que também é conhecido como Nihon Shoki. Eu botei esses dois juntos aqui porque eles são bem parecidos. Eles contam a origem do Japão da maneira mitológica, a origem da família imperial. Aqui começou a dar-se e dizer que o imperador é descendente de Amaterasu. Se você não sabe, é isso que tá. O primeiro imperador seria um descendente de Amaterasu. Se não me engano, neto ou tataraneto, algo assim. E o Nihon Shoki, como ele foi lançado lá em 720, né? O Kojiki foi em 715, por aí, bem perto. E digamos que ele não tem mais direito autoral, né? Mais de 1000 anos aqui. Tanto que tem uma versão aqui pro Kindle, que eu tenho no meu aqui. Deixa eu ligar aqui, né? Devia ter ligado antes de mostrar. Cara, que demora um bocadinho. Opa! Mas eu vou estar mostrando para vocês a imagem, só para mostrar que tem aqui no meu. Mas tem aí a imagem, eu vou passando um pouquinho. Enquanto que eu li muito bom, não se preocupe que eu vou fazer um vídeo específico sobre o Nihon Shoki, não se preocupe quanto a isso. Né? Então, outro muito importante que também que teve é aqui, o Man Yonshu, né? Que é os 10.000 poemas. Tá aqui. Ele foi compilado. Começou assim esses poemas a serem juntados em 600 depois de Cristo até 759 depois de Cristo. Contou com 4.500, ele tinha 4.500 páginas e 10.000 poemas, né? Foi escrito todo em kanji, né? Os ideogramas. Só que aqui eles usaram leitura desses ideogramas, mas foneticamente, não exatamente pelo significado dele, sabe? Ele tinha, mas era o som dele para fazer o poema. Vocês sabem, quem estuda japonês aqui, conhece japonês, sabe, né? Os ideogramas têm várias leituras e tem o alfabeto hiragana. O hiragana veio desse jeito aqui, que teve transcrições nesse livro que deram origem ao hiragana. Vou mostrar aqui, ó. Deixa eu afastar um pouquinho. Em cima é a leitura do kanji que está aqui embaixo, né? Que é o furigana em cima, que é escrito em hiragana, para poder conseguir ler, né? Crianças ou até algumas palavras que até adultos não conhecem, né? Isso é curiosidadezinha e vamos ao terceiro tópico. Como sabem, o terceiro tópico é como era a vida neste período. Aqui temos a vida de nobres e plebeus, não é? Desculpa que a palavra não estava saindo. Bem, os nobres aqui, né? A corte vivia em festa. Tinha o trabalho administrativo, mas não eram todos que faziam isso, né? Festa, coisa em arte, sabe? Eram nesse ócio aí. Enquanto os camponeses, né, tinham que plantar, colher, pagar impostos, que era uma parte da produção, independente do que era produzido, algodão, arroz e tantas outras coisas. Mas além desses impostos, eles eram obrigados a... tinham que dedicar alguns dias para trabalhar ali na capital
mas na prática eu vi que pagavam, né, dando alguns tecidos para a corte ou não fazer isso. Mas eles, né, tinham que fazer uns trabalhos na comunidade onde eles moravam, eles que faziam as estradas ali, se acontecesse algum problema, eles que trabalhavam ali, né? E os homens nessas vilas recebiam um treinamento militar por volta de uns 4, e eles eram levados para a capital para servir no exército por 1 ano como guarda ali da capital, e eles também iam para 3 anos, né? Servir como guardas ali e tal, no norte de Kyushu. Vou mostrar onde é Kyushu para quem não sabe, vamos lá. Tem aqui, ó, tá vendo? O mapa do Japão inteiro, Hokkaido ali em cima, e Kyushu, a parte vermelha aqui, o norte. Mais ou menos por aqui que ele devia trabalhar. Por hoje é isso. O que acharam aí? Comenta aí o que acharam aqui, dê um like, compartilhe. Já falei, vamos aumentar aqui quem ama o Japão, essa comunidade de quem ama o Japão. E um recadinho aqui para quem chegar até o final. E como estamos em Copa, que eu disse no vídeo passado, eu vou fazer um vídeo sobre futebol no Japão. Oh meu Deus, eu tô balançando aqui, desculpa. Vídeo sobre a história do futebol no Japão, sabe? Futebol lá, a Copa, sabe? Meu time. Eu vou fazer talvez 2 ou 3 vídeos, eu falo na comunidade, né? Pra aproveitar esse momento também. E atrair outras pessoas que gostam de futebol pra cá, que podem se interessar pelo Japão também, né? E como sempre, temos o Pix. Pra quem quiser ajudar, o mínimo é 10 centavos, como eu disse. E quem quiser ajudar, gosta do trabalho aqui, o canal ainda não é monetizado, né? Quem quiser ajudar aqui, é só mandar. Mais uma vez, muito obrigado. Matani.